Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras nessa sexta-feira agitadíssima. A gente vai começar o corte aí com Gazeta Esportiva, falando ainda desse último jogo contra o Ceará, mas por protocolo, mas vai falar também sobre o Carlos Miguel, que assumiu a titularidade e não deve mais perder essa vaga no time titular. E para fechar o vídeo, sim, a gente vai trazer essa informação aí com Facicani sobre John Arias, que já foi procurado pelo Palmeiras no início de 2025. O Palmeiras tentou contratar no meado de 25 e agora volta suas forças para cima dessa contratação de John Arias, querendo sim dar um chapéu no Flamengo. Então vamos tocar o vídeo que tem muita coisa pra gente falar aqui. No final a gente vai comentar sobre tudo isso. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bom, agora a gente fala sobre o Palmeiras no Gazeta Esportiva com a Marina Buffon. Boa noite, Mar. O Verdão encerra o ano com promessa de disputa no gol pro ano que vem, é isso? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, e por que isso, né? Carlos Miguel de um lado, ele que terminou essa temporada aqui pelo Palmeiras, e o Everton do outro. A gente relembra que o Carlos Miguel chegou ali em agosto para ser titular de fato do Everton. Marcelo Lomba, com o contrato terminando, precisava ali o Palmeiras de um goleiro para fazer frente ali ao Everton. O Everton acaba machucando a mão, fica de fora desse restante de temporada, quando ainda disputava a Libertadores, também o Campeonato Brasileiro. E aí, então, o Carlos Miguel fez esses 12 jogos finais. É fato que teve ali 5 derrotas, uma delas na grande final da Libertadores e tudo mais. Mas ele fez um balanço ali para a TV do Palmeiras sobre o que ele achou desses meses com a camisa do Verdão. Vamos ouvir. Deu essa oportunidade também estar preparado para ela, trabalhando no dia a dia, com toda a comissão técnica, os treinadores de goleiros muito bem capacitados para estar aqui. Como eu falei desde o início, é um clube muito bom, um ambiente muito especial para trabalhar. De um ano difícil, que foi um ano de muitas contratações, e uma delas a gente conseguir ainda bater nas finais, conseguir brigar até o final do campeonato. A gente tem que valorizar isso, a gente sabe que o trabalho vem sendo muito bem feito, a gente tem que ter essa noção. Deixamos de pontuar em jogos muito importantes, cruciais nos jogos finais do Brasileiro, a gente sabe disso. Sabemos que poderíamos ter levado esse título, fica uma dor gigantesca para a gente também. Agora é manter a cabeça boa, saber que um ano vai ser muito bem feito o próximo. Então, Carlos Miguel fazendo esse balanço, a gente percebe que ele fala, né? Deixamos de ganhar pontos cruciais e já pensando assim como o Cruzeiro, vocês estavam comentando, o próprio Flamengo também, que já é campeão, o Palmeiras visita o Ceará no domingo, também meio de férias, já não pode ser alcançado mais na tabela. Então, quero saber de vocês aí, para 2026, já pensando, já que o Palmeiras já está meio de férias, 2026, o Everton ou Carlos Miguel? Quem deve ser o goleiro titular do Palmeiras, pelo menos no início do ano, ali em janeiro, Campeonato Brasileiro, Paulistão? Vamos responder a pergunta da Marina. Para você, Alex, quem tem que ser o titular? Não tem mais jeito, é um caminho sem volta. O Carlos Miguel, para mim, já iniciou a sua trajetória para, quem sabe, ser também um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, porque ele vem muito bem, tem sido um dos melhores jogadores do time, se não o melhor em alguns jogos, inclusive contra o Atlético Mineiro. Ele fez 9 defesas e várias delas salvaram o Palmeiras. O Carlos Miguel realmente é um gigante, precisa evoluir em alguns aspectos, saída de bola, reposição com os pés, mas, de um modo geral, com a idade que tem tudo para se tornar também um gigante na história do Palmeiras. E aí, Bazejo? Por tudo que aconteceu com o Everton, o Abel Ferreira pelo menos não precisou lidar com aquela situação chata de você desbancar um ídolo do clube que ganhou tudo no clube. A lição do Everton ajudou, né? Exato, para colocar um novo goleiro no lugar dele. Então, o Abel Ferreira se livrou desse problema. Então, eu acho que o natural, a tendência é ele dar sequência ao que vem acontecendo nessa reta final de temporada. E aí o Everton vai ficar no Palmeiras ou vocês acham que ele... Tem mais um ano de contrato, vai depender dele. Mas se ele topar ser reserva, beleza. Se não, acho que ele tem que seguir um outro caminho, Eu acho que ele é ídolo do clube, não tem por que sair, faltar um ano para ele terminar, cumprir o contrato dele. Às vezes ficar no banco, o cara você acha que o jogador gosta de jogar? Até porque um goleiro do nível do Everton, que eu reputo também ainda como um grande goleiro, ele tem espaço em vários clubes que precisariam de um goleiro. O Bahia já
já demonstrou interesse, o Grêmio já demonstrou interesse. Também São acho. times importantes. Mas aí eu levanto uma questão aqui. Com o calendário todo especial do próximo ano por causa da Copa do Mundo, com jogos quarta e domingo, talvez o Everton possa ter mais oportunidades. Aí eu faria o seguinte, pelo tamanho do Everton, eu acho que não combina com o Everton ficar na reserva. Mas aí eu renovaria por mais um ano com o Lomba, que sempre que entrou, deu conta do recado também, não é do mesmo nível do Everton, nem do Carlos Miguel, mas para ser um reserva e entrar de vez em quando, eu acho que o Lomba aguenta mais um ano. Bom, agora nós fazemos um novo contato com a Marina para falar um pouquinho mais do Palmeiras. Tá contigo, Mar? É isso, Mi. Vamos falar mais um pouquinho desse Palmeiras. Como a gente comentou, o Palmeiras está praticamente de férias aí, é verdade. Afinal, no domingo já não pode ser alcançado, também não alcança o Flamengo, que já é campeão. Mas hoje se reapresentou lá na Academia de Futebol para fazer os últimos treinamentos aí do ano, dessa temporada de 2025, que foi muito criticada por diversos torcedores, por não ter vencido nenhum título, mas de fato está aí na segunda posição do Brasileirão, chegou à final da Copa Libertadores. Enfim, mas para esse último compromisso, Abel Ferreira ganhou mais um desfalque relacionado ao departamento médico. Emiliano Martinez teve ali acusado um problema físico também e não estará à disposição do treinador para essa partida. Ele se junta, portanto, ao Everton, ao Lucas Evangelista, também ao Paulinho, ao Felipe Anderson, que já tinha ficado de fora da última partida, e agora então o Emiliano também não joga. Lembrando que, além deles, o Abel não poderá contar com o Piquerez, que foi expulso na última partida. Vocês devem se lembrar daquela entrada que ele deu no Saravia ali contra o Atlético Mineiro na última rodada, acabou sendo expulso. E além dele, Rafael Veiga também não estará à disposição, levou o terceiro cartão amarelo, também vai cumprir suspensão. A tendência, portanto, é que seja um time aí mesclado, com jogadores, por exemplo, Carlos Miguel, Kelvin devem jogar normalmente, Vitor Roque, Flaco, enfim, mas com essas modificações pontuais por conta desses desfalques. Tá bom, Mi? Tá certo, Má. Muito obrigada. Bom, estava até comentando aqui com o Alex, com o Bazejo, né? Não sei se o clima tá muito bom lá no Palmeiras, porque eu estava vendo aquela entrevista do Abel hoje e ele falando, só me engana quem eu quero, só me faz de bobo, alguma coisa assim, quem eu quero. Será que está acontecendo lá? E agora esse fim de ano para o Palmeiras é complicado, né? Rapidinho, Michele, eu acho que para esse jogo de domingo, eu faria o que eu falei para o Corinthians, eu aplicaria ao Palmeiras, manda sub-20 para pegar o Ceará. Já dá férias. Cara, dá férias, porque o calendário já é tão apertado. Vai começar. Ele toda hora reclama do calendário. No começo de janeiro tem que reapresentar. Pô, ganha uma semana de descanso aí, de férias. Isso. E põe sub-20 para jogar com o Ceará. Qual o problema? O Palmeiras não tem que estar nem aí se o Ceará precisa do jogo ou não, se outros times podem ser afetados ou não. Também o Palmeiras acho. tem que pensar nele e para mim, colocar só reservas, mas não sei se é isso que vai acontecer. E o Abel, na verdade, eu acho que ele está tão exposto e tão sozinho, porque é só ele que fala pelo Palmeiras. E como é só ele que fala pelo Palmeiras e as coisas vão acontecendo, ele acaba se desgastando. E como só ele fala, acaba que ele muitas vezes perde um pouco o ponto, perde um pouco a linha, fala coisas que não precisaria falar. Quem mais poderia acaba se queimando. O Palmeiras teria que contratar um gerente de futebol que fosse especializado em comunicação. Como fazia naquela época, não sei se você lembra, o Toninho Cecílio, quando era gerente de futebol do Palmeiras. O Palmeiras era prejudicado pela arbitragem num jogo, antes do técnico falar, o Toninho sentava e começava a bater na mesa. O Marco Aurélio Cunha não fazia isso no São Paulo? Isso aqui é Palmeiras, a gente não pode admitir. E sabe, isso que o Abel faz e se desgasta. Porque aí, se você tem alguém para blindar o Abel fica um pouco mais tranquilo para falar de outras coisas, para falar do time, das coisas que acontecem nas quatro linhas, explicar outras situações de jogo. Agora, ele tá lá sozinho, o Anderson Barros é uma múmia, ele não fala em público. Não fala? A Leila Pereira não entende de futebol, então não teria nem credibilidade ela reclamar de arbitragem, porque ela não sabe nem o que é apito. Então, assim, o Palmeiras precisa ter alguém para se manifestar em nome dele e não deixar tudo nas costas do Abel. Se não cansa, enjoa, desgasta, e tudo isso é colocado no mesmo balaio e o Abel começa a ficar cansativo. E ele começa a errar muito. Né? Também tem que ter um escudo para ele, Tem que ter alguém. O Palmeiras teria que ter alguém para falar em nome dele, para que o Abel não precise ficar falando de arbitragem, de asterisco. Tudo isso aí acaba atrapalhando o próprio trabalho do Abel. Eu concordo. E você, Bazejo? Não, eu acho que o Abel Ferreira ele tem se posicionado demais, tem criticado bastante a arbitragem, não só a arbitragem, né? O futebol brasileiro enquanto instituição.
A gente sabe que a Leila Pereira, mais além da falta de conhecimento sobre futebol dela, ela não vai se indispor com a CBF, porque, na minha opinião, ela tem uma agenda própria, ela tem os seus interesses particulares e eu não descartaria, no médio, longo prazo, ela alçar uma posição de personagem principal do futebol brasileiro, eu digo em termos de CBF, não sei se ela tem no seu horizonte a presidência da CBF, mas enfim, fato é que ela não se indispõe com a instituição. Então o Abel Ferreira acaba ficando sozinho nessa. Palmeiras! O John Arias, ele que é aí jogador do Fluminense, campeão da América, um dos destaques da equipe do Tricolor das Laranjeiras na Copa do Mundo de Clubes. Esse cara está na mira do Palmeiras dentro dessa próxima janela de transferências. Mas o Palmeiras não está sozinho. E eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Jogador bom é jogador que chama a atenção demais de um time. E nessa você vai ter que tentar trazer jogador que esteja nessa bola dividida. Porque o Flamengo também está na procura do John Arias. Entre Palmeiras e Flamengo, mais uma vez, agora fora das quatro linhas, será que o Palmeiras leva mais um chapéu do Flamengo? Será que o Palmeiras leva mais uma taca do Flamengo? Agora, não precisa do critério esportivo, vai ter que lidar com o seu diretor de futebol se quiser a contratação do meia atacante colombiano. É o momento do Palmeiras conseguir trazer e dar uma resposta para sua torcida antes mesmo da temporada começar, Facincani? Bom, vamos lá. O John Arias, ele, depois do Mundial de Clubes, está literalmente zerado em estatísticas. Wolverhampton afundado na zona de ajuda, tá? Não é o John Arias. O clube não ajuda. O Wolverhampton virtualmente está rebaixado já para Championship do ano que vem, ou no caso da próxima temporada, da 26-27. Não vejo nenhuma condição do Wolverhampton se mudar o seu padrão para conseguir a permanência na Premier League. E o John Arias entende que esse momento da equipe pode refletir também, eu acho muito difícil, claro, mas em o ritmo de jogo que ele necessita e competitivo para a Copa do Mundo, em que ele é titular absoluto na Colômbia. E já a gente vai falar muito também dos grupos sorteados nessa sexta-feira da próxima Copa do Mundo, tá? Então, surge essa possibilidade, menos de 6 meses, da venda dele do Fluminense para o Wolverhampton de cerca aí de 15 milhões de euros, com bônus que poderiam chegar a 20 milhões e bônus que, obviamente, não serão batidos, porque o Arias está zerado, né? São 18 jogos e zero. Zero gol, zero assistência, e nem pela seleção colombiana também, nesse período de eliminatória. Então, o nome dele voltou a ser cotado por aqui, e os empresários que lidam com a carreira do John Arias ofereceram o John Arias para os principais clubes aqui do Brasil. Só que os dois que têm o poder de largada, porque é preciso conversar com o Wolverhampton, são Palmeiras e Flamengo, tá? Quem tem já um interesse há muito tempo no Arias é o Palmeiras. E isso não é clubismo do Facincani, não, isso é informação, tá? Porque o Flamengo pode chegar e contratá-lo, e ele tem hoje, até acho que uma questão esportiva, muito mais condição psicológica de chegar e mostrar pro Arias que o time tem rodado muito mais, que o objetivo é melhor do que o Palmeiras, né? Mas, vamos trazer os fatos. Janeiro do ano passado, o Palmeiras procurou o Fluminense, até tentou envolver jogadores, valores diretos, era o nome do Zé Rafael. Então, antes mesmo do John Arias ir pra Europa jogar pelo Wolverhampton. Sim, no ano passado. O Palmeiras tentou colocar o Zé Rafael na parada. A história do Rony era pra ser casada com o Fluminense pra tentar abater. Nada disso deu certo. O Fluminense não quis vender o Arias para qualquer clube brasileiro por causa do Mundial de Clubes. Ponto. Depois, agora no meio do ano, a mesma coisa. Houve um acordo, esse acordo inclusive em janeiro, de uma renovação de contrato com o Arias para aumentar o valor da revenda dele. E no acordo o Arias prometeu que não faria qualquer negócio com o clube brasileiro. Tanto é que depois o Palmeiras voltou à carga, pós-Mundial de Clubes, para comprar o John Arias do Fluminense, ofereceu os mesmos valores que o Wolverhampton pagou. Os mesmos 16 milhões de euros. 16, e o Fluminense falou,
não vendo para clube brasileiro, não posso, o Arias também não quer, o acordo era apenas para liberá-lo para Europa. Tanto é que em janeiro, dentro dessa história do Palmeiras, o Fenerbahçe da Turquia também chegou com valores que foram insuficientes e o staff do Arias entendeu que não era legal ir para Turquia. Você veja só, né? Uma dessa é até melhor ir pra Turquia, né? Do que pro Wolverhampton, né? Depende, né? Tá uma confusão danada agora no Fenerbahçe, no Galatasaray, jogador preso, o capitão do Fora do a equipe de arbitragem, né? Então, tá uma zona danada, né? Acho que pra ele tá bom. Deixa a Premier League lá quietinho, né? Até porque tem janela. Ô, Facinca, você acha que hoje, né, muitos jogadores se atraem, além, logicamente, da estrutura da equipe, Claro. pelo técnico, né? Eu quero trabalhar com aquele determinado técnico, Verdade. porque eu sei que eu vou me desenvolver bem com ele. Você acha que hoje o Abel Ferreira tá queimado nesse mercado? Não, o Abel não é um cara queimado. Isso aí não. A questão toda é que a filosofia de jogo no Palmeiras e a montagem de elenco não trazem ao mercado, talvez, a confiança de um time que possa jogar no nível competitivo mais alto. Numa dessa, você Né? tem lá a proposta. O John Arias recebeu, o staff do John Arias recebeu a proposta do Flamengo. Ele olha pro Flamengo, Flamengo é atual campeão brasileiro, campeão continental, tem um trabalho que tá começando agora, né? Um pouco mais de um ano do Felipe Luiz, primeiro trabalho dele como treinador, né? Mas muito bem avaliado pelos seus pares, pelos seus jogadores. E do outro lado, você tem um Palmeiras pressionado, que investiu alto, mas investiu mal, que deu em água na temporada inteira. E você tem esses dois caminhos. No Palmeiras, o Arias chega, pega a camisa e entra em campo. Sim, isso é um fato. E no Flamengo, será que ele Então, pega a aí camisa que e entra está. em campo? É aí que está. Olha que loucura. Por onde joga o Arias? Pela ponta. Pela ponta. Qual ponta? Direita. Quem joga na ponta direita do Palmeiras? Alan. Não, da ponta direita tem o Alan jogando como ala, na verdade, né? Ponta, né? Vamos ponta, colocar aqui no sistema que deu certo, do jogo contra o Galo, que é o sistema que deveria ter jogado, inclusive, contra o Flamengo. Não, impressionante, né? O cara abre a mão no jogo mais importante da temporada, erra, grotesco. Eu vou colocar daqui a pouco carta na nossa conversa, tem conexão com a gente. Mas erra na principal partida da temporada e no jogo. É um tapa na cara do torcedor. É um tapa na cara. No jogo seguinte, você coloca aquilo que é óbvio em campo. Então, o Arias chegaria numa posição que o Palmeiras está começando a encontrar um baita cara. Claro que poderiam jogar juntos. Porque aí você pode pensar, pô, mas o Alan vai jogar por dentro. Mas o moleque se encontrou bem na ponta, ele é rápido, quebrador de linha. Você vai de novo pegar um jogador que tá começando a se adaptar numa ponta e vai jogar na outra. Ou seja, vai trazer um baita jogador pra improvisar um outro baita jogador. É isso. Você tá entendendo como é que funciona o Palmeiras? Como as contratações talvez às vezes se sabotam no Palmeiras? Sendo que no Flamengo, no lado direito do campo, tem o Plata. Não dá largada em termos de capacidade do John Arias. O Luiz Araújo, o Arias é mais jogador que o Luiz Araújo. Nossa, mas muita coisa. O Carrascal pode jogar pela esquerda também quando ele jogava no River Plate. Então ele tem, por incrível que pareça, com Plata e Luiz Araújo, que são ótimos concorrentes, muito mais chance de jogar praticamente sozinho do que jogar no Palmeiras. Claro que, a grosso modo, é lógico que um cara desse chega pra ser titular. Mas aí, você vai pegar o Alan e colocar no banco do Arias, sendo que você tem um baita jogador surgindo. E aí continua o quê? O problema crônico da ponta esquerda. Que é ali que o Palmeiras, desde que saiu o Scarpa, não conseguiu encontrar ninguém. E do camisa 5, desde que saiu o Danilo, ninguém assumiu a função. Ninguém assumiu. Pronto, então voltamos de novo ao checkmate do técnico Abel Ferreira em contratações do mercado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Gazeta Esportiva, falando muito sobre Carlos Miguel, né, e esse jogo contra o Ceará, na opinião do Milha aí, colocar os reservas. Eu sinceramente não sei, cara. Se bem que eles vão voltar agora em dezembro ainda, né, então poderia sim dar férias pra eles. Enfim, mas o Carlos Miguel, com certeza, cara, agora é um novo titular. Ele precisa ganhar cada vez mais minutagem. Vem, cara, mostrando o seu valor. Ele vem numa evolução. Eu acho que, cara, por mais que o Everton tenha feito muita história aqui no Verdão, chegou a época dele. E se ele quiser ficar no Verdão, provavelmente é ficar na reserva. E eu acho que o Miller falou uma coisa muito correta aí sobre isso.
Se ele não quiser ficar na reserva, pode fazer mais um ano de contrato para o Lomba. Então a gente não sabe ainda muito bem como que o Everton vai reagir a tudo isso, mas a gente acredita sim que ele não volte mais a ser titular do Verdão. Cara, e o assunto mais polêmico, né, mais aguardado aí é o John Arias. Então o Facincani trouxe todo o histórico aí do Palmeiras tentando essa contratação do John Arias, que já foi tentado no início do ano. O Fluminense não queria vender para nenhum time brasileiro, né? Foi reforçar um rival. E aí, no meio do ano, a mesma coisa, a mesma história. E agora ele tá no Wolverhampton e não tá jogando. O time lá tá ruim, então ele foi oferecido aos times brasileiros. O Palmeiras, como já um time que já mostrou interesse, recebeu também esse pelo staff do atleta. Então, assim, a gente quer muito o Arias aqui. E eu não concordo muito com o Facincani. É claro que o Alan é um menino promissor. Mas se o Arias chega, claro, o Alan vira reserva do Arias. E é um jogador para o segundo tempo ali, às vezes dá um pouco mais de sangue durante o jogo. Então, assim, eu acho que a contratação do John Arias seria excelente, ainda mais que o Flamengo está na disputa e, sinceramente, cara, não dá para mais perder disputa pro Flamengo desse ano, né? Já estamos por aqui em perder pro Flamengo. Não pode, agora, nessa janela de contratação, perder um grande jogador que o Palmeiras já vem tentando contratar desde o início do ano, perder para o grande rival. Isso é inadmissível, que o Palmeiras tem condições financeiras para contratar e trazer o jogador. Então, a expectativa é muito grande, como o Facincani falou, não há negociações em concreto, mas o Palmeiras, que já tinha interesse, sim, recebeu essa oferta do jogador e quer muito contar com ele para 2026. Então a gente fica nessa expectativa de John Arias vestir a camisa do Verdão, sim, em 2026. Pô, já pensou, cara? Vitor Roque, Paulinho, John Arias pro ano que vem? Tem Nino, tem Gerson, que tem grandes possibilidades de vir para o Verdão. Então tem muita coisa boa para acontecer, porque esse ano o Palmeiras investiu muito, mas apostou demais, cara. Apostou demais. Valores altos por jogadores que eram interrogações. Né? Nem todo mundo vai ser igual ao Rios, que foi comprado barato e conseguiu vender muito caro. E aí comprou Facundo caro, comprou, meu Deus do céu. Enfim, não vamos entrar nessa seara, porque senão a gente vai estragar o vídeo, porque vamos falar de coisa boa, expectativa pro ano que vem, um grande elenco, muito mais forte que esse de 2025. Quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você concorda, discorda com a provável contratação de John Arias? Você gostaria de ver ele vestindo a camisa do Verdão? Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia, que literalmente todos os dias a gente traz um corte com muita informação para você, torcedor alviverde. Você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, dá aquele hype no vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matérias, informações, notícias, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.